Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula, cujo tema será maldição hereditária. Mais uma vez, eu vim pedir para você que, se o conteúdo fizer sentido, agregar valor na sua vida, eu peço que isso não pare em você, não termine aqui, que você possa compartilhar com alguém que precisa também ouvir, ter acesso às informações que serão aqui ministradas. Então, compartilha com amigo, compartilha com parente, compartilha com cônjuge, com pai, com mãe, por favor. Um segundo aviso, mais uma vez eu volto a repetir, que não precisa ficar tirando print. Você pode aí fazer o download do PDF que está logo abaixo aqui do vídeo. E se você quiser imprimir, anotar, fique à vontade. O que eu quero é que você absorva, aproveite aqui o conteúdo que está sendo disponibilizado para você. Vamos começar? Então, de onde vem esse ensinamento sobre maldição hereditária? É muito comum usarem como base para alegar a maldição hereditária o versículo Êxodo 25, 6. Então, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Também é utilizado Números 14 e 18. Na verdade, eles usam esses dois versículos como base para alegar que existe uma maldição que perpetua aí na tua descendência. Quando você não está debaixo da graça, né? Não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e permanece aí vivendo em pecado, escolhendo, fazendo escolhas erradas, uma vida de pecado, isso, uma vida de desobediência, isso faz com que, consequentemente, a tua descendência, os teus filhos, como eu já falei, filhos, gente, são a continuação da gente no mundo. Então, existe uma continuidade. Deus é um Deus geracional, então vai passando aí de pai para filho. Então, a maldição hereditária, gente, existem duas linhas teológicas. Eu sempre vou estar trazendo o que a teologia discute, o que os estudiosos discutem, qual as linhas de pensamento mais aceita. Por quê, gente? É importante que você desenvolva um senso crítico, uma linha de raciocínio que pensam quais as hipóteses, qual a base de estarem falando isso aqui. Isso é importante para você que você desenvolva um senso crítico. Não aceite tudo como verdade, conteste, né, leia, entenda, conheça os dois lados, os três lados, qual a base disso aqui, qual a raiz disso aqui, aonde que essa pessoa está se respaldando nisso, isso é importante. Qual a origem, qual a fonte disso aqui, isso é importante, tá bom? Para você, para o seu conhecimento, para o seu senso crítico. Então, existem essas duas hipóteses, essas duas interpretações que as pessoas fazem sobre as maldições hereditárias. Então, a maldição hereditária, alguns entendem que esses versículos são como evidência de uma maldição transmitida automaticamente, por determinismo entre gerações. Já outros acreditam, a outra linha teológica acredita que as consequências, que isso são consequências do pecado. Então, Deus estava fazendo uma advertência aí em Êxodo 25 sobre o pecado da idolatria. Essa outra linha de raciocínio, ela entende que Deus fala das consequências naturais do pecado, por influência, que afetam as gerações seguintes, não uma maldição automática. Vamos desenvolver o tema? Então, o que é uma maldição hereditária? São pecados herdados, os pecados e as suas consequências transmitidos de geração em geração pelos nossos antepassados. São também vícios e doenças que são transmitidos. A gente sabe que existe uma predisposição genética a certas enfermidades, isso é natural, isso é comum, isso já vem mapeado, a ciência já comprova isso, já vem mapeado no nosso gene, no nosso DNA. E as consequências, elas podem se manifestar como vícios ou diferentes tipos de enfermidade. Padrões pecaminosos, então, pode ser a razão pela qual um pecado ou padrão pecaminoso persiste na sua vida. É importante você diferenciar que a pessoa, gente, ela não nasce automaticamente culpada pelos pecados dos seus antepassados. A ideia, geralmente trabalhada, é que uma pessoa ela pode nascer em um contexto onde existem influências, padrões e ciclos familiares que precisam ser reconhecidos e transformados. Lembrando, gente, que quando a Bíblia foi escrita, não existia aí toda a psicologia, essa ciência que estuda, né, que ajuda a entender aí como funciona a mente do ser humano, os mapeamentos genéticos. Então, as influências genéticas que a gente tem, então não tinha tudo isso, não tinha Jung, não tinha Freud, não tinha nenhum desses pensadores aí que nos ajudaram, esses cientistas que nos ajudaram a entender tudo isso, que hoje em dia a ciência já traz aí uma explicação para tudo isso.
Então, a Bíblia apresenta essa distinção. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Ezequiel 18, 20. Ou seja, cada pessoa responde diante de Deus pelas próprias escolhas. Aqui, gente, esse texto de Êxodo 25, que é usado como base para explicar que a maldição hereditária ela é dada como automática, esse texto é interpretado por diferentes tradições de maneiras distintas, mas muito entendem que fala sobre os efeitos e consequências dos caminhos escolhidos, não sobre uma culpa automática. Gente, não tem como eu acreditar que automaticamente eu já vou sofrer a consequência dos pecados dos meus antepassados. Por quê? Claro que eu sofro uma influência de ambiente, de ensinamento, de crença, de padrão de repetição, de exemplo, enfim. Mas não tem como eu anular a responsabilidade, o livre-arbítrio, que cada um tem. São princípios bíblicos. Então, Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Se você tem o desejo de conhecer Deus, de sair, de mudar a tua vida, de ter uma vida em santidade, em conformidade com o Pai, não tem nada que vai interferir isso. Tá certo? Então, cuidado, porque muitas pessoas usam isso até como desculpa para retirar a sua responsabilidade diante da escolha pelo pecado. Então, pecados herdados e feridas da alma. Muitas vezes, na cura interior, o foco, gente, ele não é apenas o pecado em si, mas o que foi transmitido. Então, uma visão distorcida de Deus, uma identidade baseada em rejeição, sentimentos de vergonha, crenças limitantes, formas destrutivas de se relacionar. Então, por exemplo, uma pessoa que cresceu ouvindo você não vale nada, pode carregar uma ferida de rejeição e viver buscando por aprovação. Isso eu já expliquei para vocês na primeira aula, né? Então, o pecado ele pode aparecer depois como dependência emocional, orgulho, controle e falta de perdão. Bom, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui é que os pecados herdados e as feridas da alma, elas vêm pelo que a gente aprende dentro do ambiente, que é muito forte. É o período de formação ali do nosso programa mental, da nossa programação de crenças, é de 0 a 12 anos. E tudo o que aconteceu sobre repetição e forte impacto emocional instalou uma crença em você. E quando Deus ele vem exortando, dizendo, olha, cuidado, a maldição, a palavra maldição hereditária, né, dizendo que vai ali se perpetuar dentro da tua geração, é uma advertência. Olha, presta atenção no que tu ensina, presta atenção no que tu dá de exemplo, porque tem gente que ignora, acha que não vai ser transmitido, acha que o filho não vai absorver, acha que o filho não está vendo. Fala uma coisa, faz outra. E aí, o que você está transmitindo para o teu filho? É uma advertência. Então, os pecados herdados como padrões familiares repetidos, né? Então, algumas famílias, gente, eles apresentam esses ciclos que passam de geração em geração, como pessoas muito amarguradas, famílias muito orgulhosas, violência ou agressividade, vícios. Então, é muito comum a gente ver vícios sendo passados, sendo perpetuado, desonestidade, relacionamentos marcados por abandono, traição, divórcio. Então, até as pesquisas mostram que filhos de pais divorciados têm muito mais tendência de se divorciar, de ter um casamento frustrado no futuro. Práticas espirituais contrárias à fé cristã, isso é óbvio. Se o teu filho está vendo você praticar uma crença, é óbvio que ele vai querer adotar aquilo também para a vida dele. Porque você é referência para ele. E é isso que Deus está trazendo em Êxodo 25. Então, a pessoa, gente, ela pode crescer aprendendo esses padrões como normais, sem perceber que eles influenciam as suas escolhas. Então, por exemplo, uma criança, ela cresce em um ambiente onde todos resolvem os conflitos com um grito. E aí ela pode aprender que a única forma dela se posicionar é como? Gritando, xingando, sendo agressiva. Mais tarde, ela pode repetir esse padrão nos próprios relacionamentos. Então, o objetivo, gente, qual o objetivo de eu fazer um mapeamento, identificar os padrões errados, os padrões de pecado, de comportamento distorcido na minha família? O propósito, gente, não é procurar culpado, não é pedir perdão, como eu já falei para vocês. A gente não pede, não intercede por morto, não pede perdão por morto, acabou. Depois que morre, a pessoa já vai ser julgada, ela já teve. É só ela que pode interceder pelos pecados dela, é só ela que pode tomar decisão em vida. Em vida.
Então, o propósito, gente, não é você procurar um culpado, mas você trazer para a luz a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você traz para a luz, quando você faz uma autoanálise, um mapeamento da tua geração, né, dos teus antepassados, você consegue enxergar melhor, você consegue olhar para a tua vida e ver quais são os fatores que são mais predominantes, que estão interferindo, talvez, no teu crescimento, no teu avançar. Então, traz para a luz aquilo que precisa ser rompido. Então, quais perguntas você tem que fazer para você? Existe algum padrão na minha família que eu estou repetindo? O que eu aprendi sobre amor, sobre perdão, sobre identidade dentro da minha casa? Quais comportamentos eu preciso entregar para Deus e abandonar? Quais são as mentiras que eu acreditei sobre mim por causa da minha história, por causa dos meus antepassados? Quando a gente passa a ter uma vida com Deus, a nossa identidade final não é determinada pela história da nossa família, não é pelos rótulos que o papai e a mamãe colocaram ali no passado, os irmãos colocaram ali no passado, mas pela nova identidade em Cristo. Então, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A cura, gente, ela envolve você reconhecer as influências do passado, assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e permitir que Deus transforme os padrões antigos em uma nova maneira de viver. Em resumo, gente, os pecados herdados não significam uma culpa que a pessoa carrega por algo que outra pessoa fez, mas podem representar ciclos, influências e padrões familiares que precisam ser trazidos para a luz para serem transformados. Vamos lá, vamos desenvolver um pouquinho mais, tá bom? É importante entender o contexto completo da Bíblia sobre o assunto. Então, a gente viu ali também Davi e a sua família. Então, após o pecado com Betseba, que ele cometeu ali adultério, Natan declarou: a espada jamais se afastará da tua casa. Logo depois disso, veio um monte de tragédias reais. Acabe e Jezabel. A idolatria do casal trouxe prejuízo sobre sua descendência. Os filhos continuaram nos mesmos pecados dos pais. Casa de Eli. Eli tolerou os pecados de seus filhos sacerdotes. Deus declarou juízo sobre a sua linhagem, uma família colhendo os frutos da desobediência. Veja bem, gente. Tem muitas pessoas que dentro de casa são omissas diante da responsabilidade de educar os filhos. E a pessoa acaba não confrontando, não disciplinando como deveria os filhos, para que eles não cometam pecado, não desobedeçam os princípios do Senhor. Tem gente que brinca com os princípios do Senhor. E a maldição hereditária, ela é uma advertência do Senhor para os pais. Grava bem isso na tua cabeça, porque pecado não é brincadeira. Inclusive, tem gente que sabe a Bíblia, mas ela transmite o ensinamento para a criança não baseado nos princípios bíblicos, baseados na experiência dela, baseado nos traumas dela, baseado nas crenças que ela viveu sobre repetição ou sobre um forte impacto emocional, ou sobre forte impacto emocional. Vou te dar um exemplo. A mulher que foi traída pelo marido, ela desenvolveu uma crença: homem não presta, todo homem trai. Aí ela tem a filha. Ao invés dela construir uma crença na filha de que a filha precisa casar debaixo dos princípios do Senhor, que ela tem que orar pelo esposo dela, que ela tem que ser submissa, que ela tem que procurar um homem de Deus. O que ela transmite para a filha? Qual o ensinamento que ela transmite para a filha? Homem não, ela transmite baseado na crença dela, na dor dela. Ao invés dela se resolver com pessoas que podem ajudar ela a curar essa dor, que podem ajudar ela a ressignificar essa crença, ela transmite para a filha o quê? Homem não presta, não casa, não casa. E aquela filha não casa, porque ela é fiel à dor e ela adquiriu, ela tomou aquela crença como dela também, porque a crença se instalou no cérebro dela por repetição. De tanto que a mãe falou, aquilo se tornou uma verdade para ela, muito mais do que a Bíblia. E aqui precisa ver renúncias dessas mentiras que são contadas pra gente, da nossa história lá do passado. É por isso, gente, que tem que fazer o mapeamento. É por isso que tem que entender de onde eu vim. Sabe o que eu acho engraçado? É que a gente conhece tudo sobre o político tal, a gente conhece tudo sobre o influencer tal, sobre a fofoca tal, mas sobre a nossa vida a gente não quer saber. A gente inventa mil desculpas. Isso não é importante, para que eu vou saber? Por que eu vou desenterrar o passado? Por que eu vou desenterrar pecado? Por que eu vou atrás de pecado? Gente, o Novo Testamento traz uma perspectiva, né? Cristo nos libertou, então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O cristão não vive debaixo de maldição hereditária após entregar sua vida a Jesus. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Cada pessoa responde por seus próprios pecados. Cristo nos libertou, mas é aquilo, você precisa passar pela mudança de mentalidade.
Quando você aceita Jesus, você vai passar por você deveria, né, sentar o bumbum, ser discipulado, fazer um estudo bíblico, renunciar aos pecados, renunciar às práticas que não vêm do Senhor, para que você possa transmitir o correto para os seus filhos, para a sua linhagem, que você possa viver o correto dentro da sua linhagem. Mas muitas vezes o teu programa mental, construído de 0 a 12 anos, está te impedindo de fazer escolhas, de boas escolhas. E aí que entra a cura e libertação. Aí que entra a cura da alma. Porque se fosse automático, amor, então a gente não teria divórcio dentro da igreja, né? A gente não teria adultério, a gente não teria pedofilia. Faz sentido? Veja, gente, quando a gente está no pecado, por exemplo, Davi, quando ele estava no pecado, é um efeito dominó. Se você não se arrepende, se você não se faz uma autoanálise, se você não traz correção, mudança de mente, confronto, se arrepende verdadeiramente, traz o remorso, traz a reconciliação, se você não confessa aquele pecado ali, colocando ponto no i, é como um efeito dominó na nossa vida. Vem um pecado atrás do outro, um pecado atrás do outro. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele permitiu que o pecado entrou na casa dele, e aí foi um efeito dominó. Eli a mesma coisa, não houve disciplina ali dos filhos, zombou de Deus. Ele tinha uma função santificada, consagrada, ele era um sacerdote. Ele estava designado a uma função de santidade que exigia consagração e santidade. E a responsabilidade individual, tá, gente? Que eu já falei, não tem como eu retirar o livre-arbítrio, não tem como eu não me autorresponsabilizar por aquilo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Cada pessoa responde pelos seus próprios pecados. E que bom, né? Que bom que a gente tem essa questão do livre-arbítrio, o princípio do livre-arbítrio, o princípio da autorresponsabilidade, porque eu posso fazer as minhas escolhas baseado nos princípios do Senhor, baseado naquilo que é melhor para mim, baseado naquilo que Deus está me direcionando. E isso é incrível, não baseado em trauma, não baseado em dor, não baseado em ferida, não baseado em rótulos que a minha família me colocou, não baseado em crença por repetição que meus pais me passaram. Gente, isso é libertador. Isso é libertador. Então, resumo bíblico sobre a maldição hereditária, o que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra consequências do pecado alcançando gerações. A Bíblia mostra famílias inteiras sofrendo pelos erros dos pais. Sim, existe isso. Cada pessoa é responsável diante de Deus por seus próprios pecados e Cristo nos redime da maldição e oferece uma vida nova. Gente, não tem como. Se você aprende errado, você vai ensinar errado. Se você vive uma vida de pecado, você vai transmitir uma vida de pecado. A não ser que essa pessoa tenha um encontro sobrenatural, tenha acesso aos princípios de Deus, queira, aceite, e por autorresponsabilidade, por opção, por escolha, aquela pessoa decida viver uma vida diferente daquilo que ela aprendeu, daquilo que os pais transmitiram. E isso é muito importante porque a gente brinca com o pecado. Gente, o Senhor diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o salário do pecado é a morte. Quem peca vai terminar mal. Não, não tem, eu quero te dizer que não tem outro jeito. Quem peca, quem faz o que é errado do que está na Bíblia, quem está vivendo contrário àquilo que é ensinado na Bíblia, o salário do pecado é a morte eterna. Morte eterna, não é uma morte só de morrer aqui nessa vida. É uma morte eterna, você vai por fogo. Ah, a Marina tá pesando. Não, gente, não tô colocando peso nem culpa, mas é uma realidade para que a gente não brinque com isso. E isso é transmitido para nossa geração. E a gente vai ver aqui personagens na Bíblia que tomaram uma decisão diferente da vida de pecado que levavam e salvaram a descendência inteira, mudaram o destino da família inteira. O destino da descendência inteira. E isso é lindo. Isso é lindo. Então, você tem a maldição hereditária por tendência e não destino. Não é teu destino viver os pecados dos teus antepassados. Ó, e tendência e não destino. Não é destino de Deus para você que você viva, que você repita os pecados dos seus antepassados. O que é herdado são tendências e influências, não um destino inevitável. Mapeando padrões, mapear padrões de relacionamento, vívios, Então, tendência e não destino. Não é destino de Deus para você que você viva os ciclos repetidos dos seus antepassados, os pecados dos seus antepassados.
O que é herdado são tendências e influências, não um destino inevitável. Mapear padrões de relacionamentos, vícios, doenças, depressão, suicídio, dificuldades financeiras e virtudes familiares pode trazer muitos insights. Gente, é igual quando a gente vai no médico. Então, por exemplo, da mesma forma como tem doença que você tem predisposição por influência genética, e quando você chega no médico, o médico já te pergunta: alguém na tua família aí que tem diabetes, que tem hipertensão? E aí você já responde, dependendo da quantidade de pessoas que têm essa doença lá. Isso é o quê? Uma influência genética. A mesma coisa é pecado. A mesma coisa é pecado. Na mesma proporção é transmitido. Interrompendo o ciclo, tanto na psicologia quanto em muitas correntes cristãs, ter uma predisposição não significa estar condenado a repetir a história da família. Ao reconhecer esses padrões, a pessoa pode trabalhar para interrompê-los por meio da fé, do autoconhecimento e de mudança de comportamento. E aqui eu vou falar uma coisa bem séria. Deus está o tempo inteiro tentando atrair a gente para estar próximo dele. E ele tem os mensageiros dele. Na Bíblia, Deus usou até uma jumenta para falar o que ele tinha para falar para os seus filhos. Então Deus usa, se ele quiser falar com você, se ele quiser te aproximar dele, ele usa até uma pedra. Deus sempre está colocando oportunidades na nossa vida para conhecer, para se relacionar com o Pai. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem colocado? Fechado? Zombado? Debochado? Dizendo eu odeio crente, eu odeio Deus. Gente, eu já ouvi tanta coisa, porque eu sempre trabalhei para Deus desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre tive célula na minha casa. E fazia tudo, tá? Eu já fiz tudo na igreja que vocês possam imaginar. Menos cantar. Cantar não dá não pra mim, viu? Cantar essa aí a gente vai passar. Essa aí é só realmente assim, quando eu chegar no céu, um corpo glorificado, se Deus disser, dessa vez eu vou te deixar cantar. Vá, vou te deixar cantar. Fora isso, não tem como não. Mas de resto, eu já fiz tudo, viu? E eu sempre estava tentando levar pessoas para Deus, converter pessoas. O tempo inteiro eu cuidava de pessoas, eu discipulava pessoas, eu dava mensagem, eu ia pegar, eu ia deixar, eu mandava mensagem, eu... Gente, e o que eu recebia de pessoas que não estavam nem aí, ou então de pessoas que me achavam chata, de pessoas que me achavam... Paciência. Olha o que a pessoa fez com a oportunidade que Deus estava colocando na vida dela. A oportunidade da vida em Deus está sempre batendo na nossa porta. O que você está fazendo com ela? A resposta de Jesus sobre culpa e responsabilidade. Então, essa ideia também é retomada pelos discípulos no Evangelho de João. Então, eles perguntam a Jesus se a cegueira do homem era o resultado do pecado de um antepassado. Para a inquietação dos discípulos, ele respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, a resposta de Jesus, mais uma vez, uma inclinação dos discípulos ali de interpretar as desgraças como consequência dos pecados dos antepassados. Mas ele diz que a cegueira só servia ali para glorificar a Deus. Então, assim, gente, a gente também tem a questão da armadilha da culpa. Então, culpar os outros pelas nossas desgraças é tão antigo quanto a criação. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Nenhum assumiu a responsabilidade individual. Então, você vê que a transferência de culpa, ela já vem desde o Éden, gente. Desde que o homem pecou, ele está tentando jogar a culpa em alguém. Tentando terceirizar aquilo que ele faz de errado. O segredo da vida é se autorresponsabilizar. Você só consegue se transformar a tua vida quando você se autorresponsabiliza pelas escolhas e pela postura que você assume diante dos problemas, diante das situações, das responsabilidades que a vida te impõe. Faz sentido? Bom, o que eu quero que você entenda. Como eu já falei, tem gente que brinca com o pecado, acha que tá tudo bem, acha que é uma mentirinha, acha que é um adultériozinho, acha que tem o direito de ser feliz, então termina o casamento por qualquer besteira. Então, a perspectiva individualista é, as tuas decisões, elas afetam, sim, a tua linhagem. Então, tem muitas pessoas, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, o que eu faço é problema meu. Biblicamente, isso não existe, tá bom? O que você faz afeta a tua linhagem, Deus já deixou isso bem claro. As tuas decisões afetam quem vem depois de você. Não por determinismo. Não automaticamente cai uma culpa sobre o outro e a pessoa nunca mais tem a chance de mudar. Não, se ela assumir a responsabilidade, se ela entender, se ela for atrás, se ela buscar, se ela aceitar as oportunidades que Deus está colocando na vida dela de conhecer os princípios de Deus, a Bíblia, né, mudar o ambiente dela, eu tenho certeza que ela vai mudar.
O maior legado que um homem pode deixar são os seus filhos, seus netos e quem vem depois, tá bom? O pecado entrou por Adão e te atingiu, e você é da descendência dele. A mesma coisa a serpente, por exemplo. Ela tinha uma outra conduta, Deus ali jogou, inclusive, a primeira vez que a palavra maldição aparece na Bíblia, foi ele jogando a praga lá, a maldição, sobre a serpente, castigando a serpente, né, que ela se rastejaria ali a partir dali. E toda a espécie das cobras foram afetadas. Olhe para a sua casa. Às vezes a gente não consegue entender porque algumas coisas estão travadas na nossa vida. Você precisa parar para olhar a tua origem, a tua casa e entender de onde você veio. Gente, escolha saber tudo sobre você para que você não tenha que aceitar o que os outros dizem em relação a você. Isso é muito importante. De onde você veio? Se conheça, o autoconhecimento é tão importante. E a gente esquece disso, às vezes a gente sabe mais da vida do vizinho do que da nossa. Isso é muito triste. Às vezes a nossa vida financeira tá caótica. Às vezes a nossa vida conjugal tá caótica. E a gente não senta para ter uma conversa franca. A gente não senta para planilhar os nossos gastos. A gente não faz mapeamento daquilo que precisa ser mapeado na nossa vida. E a nossa descendência também precisa de mapeamento. Precisa entender qual é a minha origem, no que os meus pais acreditavam, meus avós, meus bisavós, o que foi transmitido de um para outro, quais foram as crenças que foram repetidas, quais foram os pecados que se repetiram e que talvez eu também esteja repetindo. O papel dos pais na linhagem. Então, os pais, gente, são os principais canais de bênção ou maldição dos seus filhos. Muitas vezes, gente, os pais, eles não entendem a responsabilidade do que é ter uma criança. É claro que você não vai ser perfeito e nem coloque um fardo de culpa exigindo uma perfeição, uma cobrança excessiva para que você crie uma criança perfeita, porque também não é assim. Peça a sabedoria do Espírito Santo, guie nos caminhos do Senhor, se puder, leia, estude sobre criação de filhos para dar a melhor criação, para fazer o melhor que você pode. Só que também tem, principalmente nos dias atuais, as pessoas estão querendo jogar os filhos, terceirizar a educação dos filhos, e isso é muito perigoso, e isso vai ser cobrado. Marina, eu tenho que trabalhar, Marina, isso. Se organize, estude, veja onde você está deixando seu filho, veja com quem você está deixando o seu filho, filtre melhor. O que essa pessoa que está cuidando do seu filho está ensinando para ele? Isso é importante, ou está fazendo até com ele. Isso é importante. As escolhas afetam gerações. E também tem as questões da consequência dos nossos pecados, não por punição vai ser transmitido aos nossos filhos. Eu espero que vocês entendam isso. Vou castigar a descendência dela porque ela pecou. Não. Mas pela falta de arrependimento, pela falta de temor. Muitas vezes, gente, como eu falei, a mente ela fica cauterizada para o incômodo do Espírito Santo, para a advertência do Espírito Santo. Deus não é um Deus ruim, não. Deus é um Deus misericordioso. Muitas vezes ele está lá tentando mandar um para te alertar, manda outro, manda uma situação para tu ver se tu reconhece. Tu tá lá ignorando, cauterizando. Aí quando coisa ele já, né? A gente fica, porque tem gente que brinca mesmo, que desafia Deus, que fica desafiando Deus com o pecado. E isso é muito comum nos dias atuais. Ali Israel, Deus tirou eles do Egito, fez uma confusão, jogou as 10 pragas, e haja eles reclamarem, haja eles reclamarem. Moisés sobe ali um monte, quando Moisés desce, lá estão ele adorando outros deuses. Gente, isso é piada. Isso é deboche de Deus. Isso é desafiar a Deus. E isso é muito comum, porque a gente lê assim, a gente acha, né, que Deus... Não, eu tenho certeza que Deus ali estava trazendo já na mente, trazendo o arrependimento, e a mente da pessoa está cauterizada, está bloqueada. A pessoa está lá debochando. Os filhos, gente, eles não pagam pelos erros dos pais. Os filhos sofrem as consequências desses erros, ok? E os filhos, gente, eles não pagam pelos erros dos pais. Os filhos sofrem as consequências desse erro. Ou seja, se eles decidirem que eles não querem ter a vida que os pais ensinaram, que os pais transmitiram, essas consequências, eles não querem viver as consequências dos pecados dos antepassados, eles podem tomar a decisão de viver uma vida com Cristo, de viver uma vida baseada nos preceitos bíblicos. A palavra maldição, gente, ela vem carregada de uma advertência. Você quer ser pai, já falei disso, né? Você quer ser mãe, então você se prepare, porque se você desobedecer, até a terceira, até a 10ª geração vai estar sofrendo disso. É uma advertência.
E a maldição como uma dor espiritual. Então, toda dor, gente, ela aponta uma desordem. A maldição, ela é uma dor espiritual. Se você tem alguma desordem na tua vida, provavelmente tem alguma lei quebrada e Deus deseja corrigir, Deus deseja restaurar. A maldição, gente, ela se caracteriza pela repetição de um sintoma. Exemplo, morte precoce, abuso sexual, adultério, alguma coisa que está se repetindo com frequência na nossa linhagem, na nossa descendência. Então, legado dos pecados encobertos. Cuidado, cuidado com os pecados que não são confessados, que você acha que não tem problema, que foi só uma mentirinha, que foi só um flertezinho ali no Instagram, no WhatsApp, mas você já é adultério, porque pensou já é adultério, a Bíblia já considera como adultério. Então, cuidado com esses pequenos pecados que você acha, você deduz que não tem problema. Olha aí, quando ele fica encoberto, isso daí é o quê? Transmitido. Transmitido. Cuidado com as omissões, que foi o que aconteceu ali com Eli. Eli provavelmente estava vendo o comportamento errado dos filhos, mas ele fez o quê? Fingiu que não estava vendo. Provavelmente estava cansado demais, ou então chamou a atenção, cansou, não puniu como deveria. Cuidado com os pecados encobertos. A maior causa do fracasso familiar. Tem gente também, gente, que comete pecados graves e a pessoa não tem coragem de contar, porque ela sente tanta culpa, tanta vergonha, e ela esconde aquilo ali por anos. Tem gente que vai para o túmulo e te condena pecados graves, de adultério, de aborto. A gente vai ver tudo isso, tá, gente? A gente vai ver cada aspectozinho. O divórcio, o próprio divórcio, gente, é uma coisa muito vergonhosa, uma coisa muito dolorosa, porque o que a Bíblia diz? Que o casamento é uma união, os dois tornam-se uma só carne, quando rompe é como se houvesse uma ruptura de identidade, é uma dor absurda. A maior causa do fracasso familiar, a maior causa do fracasso de uma família se chama desobediência. Ela vai trazer primeiro maldição na vida do indivíduo e depois na linhagem. Eu vou trazer mais exemplos mais para frente, tá? Então, mais uma vez aqui trazendo, a gente tem a responsabilidade pessoal de 70%, a Bíblia dá maior ênfase às escolhas individuais. Então, cada pessoa responde diante de Deus por suas próprias decisões, e graças a Deus por isso. Graças a Deus que a gente vive o princípio da autorresponsabilidade, graças a Deus a gente vive o livre-arbítrio. E a gente tem uma influência de 30% das heranças geracionais. Então, famílias influenciam pessoas. Pecados e padrões podem sim atravessar gerações. E há impactos coletivos e familiares, tá? Mas você não deve usar a herança familiar como desculpa para irresponsabilidade pessoal. Na visão científica, a ciência não reconhece a existência de uma maldição hereditária no sentido sobrenatural, até porque ela não tem como provar isso. Isso é uma maldição espiritual que passa automaticamente de pai para filho. No entanto, ela reconhece que há vários mecanismos pelos quais problemas e padrões podem se repetir entre gerações. Então, ela traz essa questão da repetição geracional, né, da repetição de padrão. Então, a genética, algumas características e predisposições podem ser herdadas, como a tendência à depressão, ansiedade, dependência química ou certas doenças. Ela traz também a questão do ambiente familiar. Crianças aprendem comportamentos observando os pais, a gente aprende por imitação, tá bom, gente? Violência, alcoolismo, dificuldades emocionais e hábitos financeiros podem sim ser reproduzidos. Traumas intergeracionais, então experiências traumáticas podem impactar uma família por várias gerações, influenciando a forma como as pessoas lidam com emoções, relacionamentos e desafios. E tem a questão da epigenética. Gente, eu adoro esse conceito da epigenética. Pesquisas sugerem que experiências intensas, como fome, estresse extremo e traumas, podem alterar a forma como alguns genes são ativados ou desativados, afetando a descendência. A epigenética traz algumas questões, por exemplo, como as doenças. Então, doenças físicas, elas podem ser zeradas, você pode não transmitir absolutamente nada. Uma influência ou uma tendência, por exemplo, a hipertensão. Então, se você tiver um cuidado com a tua saúde, com o teu sono, com a tua alimentação, com o exercício físico, e por um determinado período, se eu não me engano, são uns 3 meses, você zera. Então, na hora de você ter um bebê, na hora de transmitir para ele os genes, é como se tivesse totalmente zerado essa questão da transferência, da influência das doenças. Então, eu acredito que aconteça a mesma coisa no mundo espiritual. A epigenética, ela explica muito isso, né? Quando Jesus veio para nos salvar, ele nos livra de toda maldição. Então, é como se isso não transferisse mais para os nossos filhos. Gente, eu acho isso assim, ó, incrível, né? Não vai no nosso gene, porque quando a gente sofre, passa por algum estresse extremo, algum trauma, a gente tem alguma marca neural, isso é transmitido no gene.
para a nossa descendência. Mas eu acredito que quando isso é curado em Deus, quando a gente passa pela cura e libertação, isso não é mais transmitido. Gente, olha que lindo. É muito lindo. É Deus puro, é a restauração, é a misericórdia. É a ciência dizendo pra gente, ó, tem chance. A ciência não tem como explicar o sobrenatural, mas a Bíblia tem. É Deus falando, olha, Jesus veio para tirar toda a maldição. Tu é nova criatura, tu é filho, tu é herdeiro, tu é amado. Pelas pisaduras do Senhor, tu foste curado, tu foste sarada. Isso é lindo demais. Para a ciência, existem heranças biológicas, psicológicas e sociais, mas ninguém está condenado por uma força sobrenatural. Tratamento, educação, autoconhecimento, apoio social e mudanças de comportamento podem interromper ciclos negativos. O que muitas tradições religiosas chamam de maldição hereditária costuma ser explicado por uma combinação genética, ambiente familiar, aprendizagem e traumas transmitidos entre gerações, tá bom? E quais barreiras eu tenho em reconhecer as maldições hereditárias, de fazer um mapeamento, de contestar, de olhar para minha descendência e dizer, deixa eu catar aqui os erros, cadê? Cadê os pecados encobertos? Então, primeiro é o orgulho como barreira à cura interior. O orgulho, gente, ele pode impedir a pessoa de enxergar as feridas na alma. Ele funciona como uma proteção ao ego criando, né, uma imagem de força, controle e autossuficiência que dificulta a pessoa reconhecer lugares de dor, fragilidade e necessidade de cura. Gente, o orgulho, ele é a pior coisa que tem, porque ele é uma barreira de proteção às nossas feridas da alma. Ele impede o orgulho, ele fala, eu tô bem, isso aqui não me afetou. Conhece pessoa assim? A pessoa não consegue nem reconhecer, porque ela tá com tanta dor, ela tá com tanta ferida, que ela levanta uma barreira de orgulho para impedir de acessarem aquela dor. E aí ela fala, mas a pessoa continua carregando dores que nunca foram realmente tratadas. E acaba criando mecanismos de defesa, né? Independência, perfeccionismo, dureza emocional. A pessoa cria aí uma resistência emocional. Parece força por força, mas protege uma área que ainda está ferida. Impede o arrependimento verdadeiro. Então, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba impede que a pessoa de receber a graça. Protege uma identidade construída na dor. A pessoa defende uma versão de si mesma que nasceu de uma ferida, sem perceber que Deus quer restaurar a sua verdadeira identidade. Não tem uma identidade tratada em Deus. Troca a cura por justificativa. Já viu alguém assim? Eu sou assim, porque as pessoas me fizeram assim. A cura começa quando a pessoa pergunta: o que essa reação revela sobre mim? De onde vem esse pensamento? Qual a raiz desse comportamento meu? Eu mesma tinha um comportamento muito errado. Eu não vou nem me expor aqui, mas eu tinha um comportamento muito errado. E chegou um momento na minha vida que eu me questionei. Eu disse: não, isso aqui eu não vou aceitar na minha vida. Eu fui no psicólogo, eu disse: eu não quero esse comportamento. Eu quero entender qual a raiz desse comportamento. E eu só sosseguei depois que eu tive uma verdade revelada pelo próprio Espírito Santo na minha vida, de onde vinha aquela raiz de comportamento. E graças a Deus, para a honra e glória do meu Deus, eu fui curada. E eu tô aqui para te ajudar a curar, porque eu fui curada. Então, tenho uma autoridade para te ajudar, para te guiar, para te direcionar nesse caminho. Amém? Glória a Deus por isso. A humildade abre espaço para a cura. A humildade é ter coragem de viver a verdade. Eu tenho feridas, eu preciso ser transformado. Deus pode tocar lugares que eu escondi. Então, qual dor dentro de mim eu tenho tentado esconder? Porque admitir que ela existe parece uma ameaça à imagem que construí de mim mesmo? Profunda essa frase, né? Mas veja, como eu já expliquei para vocês, acho que eu expliquei isso na primeira aula também. Muitas coisas que acontecem com a gente, o cérebro entende que você não tem estrutura emocional, maturidade emocional para lidar com aquela situação. Então ele joga lá para o inconsciente, ele esconde. E tem coisas que são tão dolorosas, que são tão vergonhosas para você expor, que você, porque o pecado traz isso, tá, gente? Ele humilha a gente, ele envergonha a gente. E muitas vezes a gente não quer trazer à tona, a gente não quer que as pessoas saibam que a gente cometeu aquilo, que a gente fez aquilo. Mas às vezes é importante você confessar. Não publicamente, pelo amor de Deus. Tenha sabedoria, tá bom? Tem gente que não tem capacidade para lidar com o teu pecado. Não tem maturidade, não tem capacidade técnica para lidar com o teu pecado. Então seja sábio. Procure alguém que tenha capacidade para lidar com o teu pecado. E que possa te ajudar a curar, a sarar, a entender em Deus o que você pode fazer com aquilo ali. Porque tem muita gente com falta de sabedoria ignorante dentro da igreja, sentado.
que sabe o beabá ali da salvação, das doutrinas da igreja, mas em termos de empatia, em termos de sabedoria, de aconselhar de uma forma técnica, não é uma pessoa muito estudada, não é uma pessoa muito. Não, você até vai ferir ela. Às vezes, foi tão pesado aquilo ali, que ela não sabe nem o que ela vai fazer. Aquilo ali vai consumir a energia dela, ela não sabe nem o que fazer com aquilo ali. Ela vai falar coisas que vão te ferir, tem chance dela usar isso, pegar isso, colocar como fofoca dentro da igreja, vai virar uma bagunça, não vale a pena. Não vale a pena. Então a gente precisa da ação do Espírito Santo para trazer aquilo que precisa ser tratado dentro da gente. E o Espírito Santo traz, e ele vai trazendo devagarzinho, ele sabe a hora certa de trazer cada questão que doa dentro da gente. Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus maravilhoso. Ele vai trazendo, ele vai curando, ele vai trazendo pessoas para te ajudarem, ele vai colocando pessoas no teu caminho, ele vai colocando livro, ele vai colocando filme, ele vai colocando vídeo no Instagram, vídeo no YouTube, ele vai trazendo uma palavra no teu devocional que vai trazendo cura para aquela tua situação. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Tendo consciência do pecado. Então, trazer consciência de um pecado dentro de um processo de cura interior não significa apontar um erro ou gerar culpa, mas significa você levar a pessoa a reconhecer a verdade, entender as suas raízes e abrir espaço para arrependimento e transformação. Então, é importante criar um ambiente de verdade e segurança. Então, a consciência, gente, ela nasce quando a pessoa se sente segura para olhar para ela mesma. Por isso que eu falei. Às vezes está sendo discipulado por uma pessoa legal, bacana, que tem a capacidade para te confrontar, que tem a capacidade para te ajudar a lidar com aquilo ali. E aí ela vai te conduzindo a perguntas: o que essa atitude tem produzido na tua vida? Qual a raiz disso aí? Até trazendo consciência para a tua vida de maneira com perguntas poderosas de sabedoria, né? Enxergar a raiz, não o comportamento. O pecado visível é a expressão de algo mais profundo. Aí a pessoa tem dificuldade de perdoar, pode ter raiz em ferida de injustiça. Mentira pode ter raiz em medo de rejeição. Então você tem que enxergar a raiz. Gente, tem muito comportamento nosso que é só sintoma, tá? E que às vezes a gente julga, nossa, pecado, a mentira, mas qual a raiz disso aqui? O vício do alcoolismo, do cigarro, da pornografia, qual a raiz disso aqui? Às vezes a pornografia ali, a pessoa foi abusada. Foi abusada. Na infância, aí ela começou ali, ela ficou hipersexualizada e já começou a nutrir a mente dela, a alma dela, o espírito dela com pornografia. E ela tá aprisionada naquele vício. E a raiz foi uma exposição à imoralidade sexual, uma porta que se abriu na infância dela. Faz sentido? Aí ela precisa perdoar quem abusou, ela precisa fazer desligamento de alma de quem abusou dela, porque teve troca de fluido tem DNA. Quando você tem relação sexual com alguém, tem o quê, gente? Você vira, se torna um só com a pessoa, existe uma aliança ali. Precisa ser desligado. Ah, só aceitar Jesus? Não, gente. Tem gente que dormiu com 30. Tem gente que foi abusado pelo pai, tem gente que foi abusado pelo padrasto. Não dá só para aceitar Jesus e tá tudo certo, não. Tem consequência disso dentro da pessoa que precisa ser resolvido. Para ontem. E a gente vai ver, mas confessar, falar, renunciar, contar o que aconteceu, trazer para a luz, só isso, amor, já tem cura. Já tem cura. Quando você confessa, fala com uma pessoa bacana, legal, que te compreende, que te acolhe, que te ajuda a lidar com aquilo, amor é cura. Cura! Então, leva ao reconhecimento da responsabilidade. Eu fui ferida, mas preciso escolher como vou responder. A dor pode explicar uma reação, mas não precisa governar as tuas escolhas. Permitir que o Espírito Santo convença. Então, a condenação diz: você está errado, tu não tem jeito, tu é isso, tu é aquilo, não é aquilo que o diabo faz, ele não é o acusador. Satanás, diabo, não significa isso, acusador. Então, ele já vem te acusando. Mas o Espírito diz: não, isso precisa ser tratado. Existe caminho, existe restauração. E Deus é tão bom que eu estou aqui te dando solução, porque tem restauração. Para tudo, gente. Para tudo que tu pensar tem solução. Graças a Deus. Graças a Deus que a gente tem um Deus tão fofo, tão misericordioso, e que pega pessoas, prepara pessoas para nos capacitar, para nos preparar, para nos ajudar. E eu estou aqui para te ajudar. Pegar na tua mão, te ajudar, te levar, passar por um processo de cura, enfrentar, e você não está sozinho. Eu estou aqui, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, está todo mundo aqui com você. Vamos junto. E conduzir ao arrependimento, não ao remorso. O arrependimento bíblico envolve reconhecer, confessar, receber perdão e mudar a direção. O que esse pecado tentou resolver em você que só Deus poderia curar? Essa pergunta ela vai além do comportamento e chega ao lugar da alma onde a transformação
começa. Forte, né, gente? O que esse pecado tentou resolver em você que só Deus poderia curar? Forte. Muitas vezes, gente, a gente pega para tentar compensar uma disfunção, tá? Para tentar compensar uma disfunção, para tentar amenizar uma dor, para tentar anestesiar uma dor. Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo e com as pessoas. Porque muitas vezes aquilo ali, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de julgar alguém, porque é muito difícil, a gente precisa entender a raiz daquilo ali, do porquê que a pessoa está fazendo aquilo ali. A raiz do comportamento dela. A raiz tem dor ali. Tem coisa ruim ali embaixo do tapete, então não dá só para eu apontar o dedo e sair julgando baseado em fofoca de igreja, baseado em fofoca familiar. Tem dor. Gente, depois que eu passei a estudar tudo isso, entender o ser humano, entender as dores, entender toda essa questão, eu passei a ser mais empática, assim, ter mais empatia, mais respeito pela história das pessoas. E até compreender mais, sabe? Antes eu é natural nosso, a gente já pensa, né? Alguém conta uma fofoca, alguma coisa que a pessoa fez, a nossa tendência natural já é julgar, tá? Todo mundo é assim. E a gente já quer apontar o dedo, dizer que aquela pessoa tá errada, que aquela pessoa é sem noção. E hoje não, eu tento enxergar com mais profundidade. De onde essa pessoa vem, qual a história de vida dela, pelo que ela passou, pelo que ela deve ter passado, qual será que é a raiz desse comportamento que ela tá tendo? Isso é muito profundo. Razão pela qual algumas pessoas têm muita dificuldade em contestar a paz. Gente, isso é muito, presta bem atenção aqui em mim. Tem gente que olha para o pai e para a mãe e vê um ser assim, endeusam, e acham assim que eles são incontestáveis. Os ensinamentos deles, assim, ó, incontestável. Gente, coisa boa a gente leva, a gente transmite para os nossos filhos. Coisa ruim tem que reconhecer. E ó, eu não quero isso, renunciar. Eu não quero isso, não quero. Qual é a verdade aqui? O que precisa ser mudado? Qual é o conhecimento verdadeiro sobre isso? Por favor, tá? Se os teus pais fossem perfeitos, tu seria perfeito, tua vida estaria perfeita. Então, pode parar, que eles não são perfeitos. Não são perfeitos, tá tudo bem. Se foi Jesus Cristo teu pai, aí tudo bem. Caso contrário, pode esquecer, mozinha. Você tem problema, você não é o alecrim dourado. Tá? Então, lealdade familiar profunda. Então, algumas pessoas, elas sentem que questionar os pais é uma forma de traição, parece que elas estão traindo os pais. Gente, você não vai lá no Instagram, lá nas redes sociais, e vai postar, assim, de forma explícita, sabe? Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai é isso. Você não vai fazer isso, tá? É algo que é pessoal, é no momento ali de cura durante o seu processo, com um profissional talvez te ajudando, com um discipulador te ajudando. É um momento seu interno. Você não vai lá apontar o dedo na cara do pai, na cara da mãe. Não, não vai fazer isso. Tá bom? Você vai tomar conhecimento, é diferente. Tomar conhecimento. Ok? E as pessoas acabam associando respeito com a concordância, né? Acredito que discordar significa desonrar. As pessoas, a gente, confundem tudo entre uma obediência cega e a honrar pai e mãe. Gente, não tem nada a ver. E a gente vai ver isso, tá? Medo de rejeição. Então, desde a infância, a gente aprende, né, que tem que depender dos pais para sobreviver. Então, discordar pode gerar uma punição, afastamento ou perda de amor. Um medo que persiste na vida adulta. Crenças culturais e religiosas. Então, algumas famílias, os mais velhos, nunca podem ser questionados. O mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, pode ser interpretado como uma obediência absoluta. Então, quando honra e a concordância não são a mesma coisa, o próprio Jesus falou, tá? Muito cuidado com isso. Se você não é digno de deixar pai e mãe por minha causa, você não é digno de mim. Então é muito forte isso, tá? A gente nunca pode colocar ninguém acima de Deus e dos princípios dele. E não significa que você vai gritar, espernear, apontar o dedo, julgar, expor os seus pais. Aí é desonra. Ok? É um reconhecimento, gente. É um reconhecimento de um padrão errado que tá super certo. Tá bom? Eu acredito que pais maduros até querem isso. O pai que é maduro emocionalmente, o pai e a mãe maduros, eles vão querer que você enxergue os erros. Olha, procure os erros, né? Não sou perfeito, para que isso não seja transmitido na nossa descendência, na nossa linhagem, essa é maturidade. Agora, os imaturos vão fazer isso. Aquelas pessoas imaturas emocionalmente, ou que não têm conhecimento da palavra do Senhor, que são orgulhosos, cheios de si, de ego, aí a pessoa vai querer te manipular emocionalmente, fazendo essa manipulação com a questão da honra, né? Do pai e da mãe.
a idealização dos pais. Então, muitas pessoas têm essa idealização dos pais como meu herói, que perfeito, que incrível. Não que a gente não possa, a gente admirar, eu mesma admiro muito meu pai e minha mãe, porque foram bons pais, assim, olhando, assim, passando a régua aí no mundo. Meus pais foram maravilhosos, dentro dos erros deles, assim, foram erros que dá para consertar no meio do caminho, assim. Acho que eles mais acertaram do que erraram, entendeu? Acho que mais ou menos isso, colocando numa balança. Mas não é para você ficar idealizando a perfeição, tá? Reconhecer a falha no pai, nos pais abala a visão de segurança e identidade. É mais confortável acreditar que estavam sempre certos do que encarar erros e feridas familiares. Então tem gente que não quer encarar, né, gente? A pessoa não quer fazer o luto da expectativa irreal que ela fez dos pais. Ela não quer procurar problema, achar problema para enfrentar, tá entendendo? É a história do ego ali, né? Do orgulho. Então ela prefere achar que eles são perfeitos, porque aí ela acha que ela também é perfeita, que ela não tem nada para tratar. Padrões transgeracionais. Certas famílias carregam regras não escritas. Não fale dos problemas da família. Gente, isso é muito comum nas gerações anteriores. Não pode falar nada. Tem aquela família, não olha, não comenta nada, não fala nada. Às vezes a pessoa tá doente, não pode falar nada. Não pode expor, não pode espalhar. Ô, gente, pelo amor de Deus, não questiona, né, os mais velhos, não contesta os mais velhos. Sempre foi assim. Esses padrões, né, eles sempre atravessam as gerações. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Veja, aquilo que não é trazido para a luz não tem como ser curado. Aquilo que não é reconhecido não tem como ser curado. E aí você fica aprisionado, você passa uma vida sendo um escravo do teu mau comportamento, um escravo dos teus maus hábitos, um escravo da tua ferida, um escravo dos teus pais, dos erros dos teus pais, um escravo. O que Deus fez com o filho pródigo, quando ele conta a parábola ali, Jesus conta a parábola do filho pródigo, que o pai ali, ele coloca ali no filho 3 coisas: a sandália, a túnica e o anel. Deus quer mudar a tua vida, cara. Deus quer mudar a tua vida. Quando ele coloca a sandália, significa escravo andava descalço. Quando ele coloca a sandália no filho pródigo, o que ele está dizendo? Tu não é mais escravo. Tu é filho. Tu é herdeiro. O anel. O anel simbolizava o que? A autoridade. Estou transferindo a minha autoridade para ti. A túnica, a roupa nova, a mudança. É isso que ele faz com a gente. Antes de ser filho dos teus pais, eu já falei isso na primeira aula, tu é filho de Deus, tu carrega o sopro de Deus. Antes dos teus pais te planejarem, tinha alguém que te planejou, tu é criação dele. Tu é criação dele, tu pertence a ele. Tu é filho amado, ele deu a vida por ti. Encara essas feridas, rapaz. Encara essas feridas. Isso aí, quando a família ela usa isso, não fala dos problemas da família. É claro, gente, né? É sabedoria também. Eu acho que existe um pouco de sabedoria aí sendo transmitida entre as famílias. É justamente para que isso não vire fofoca, para que isso não aumente a tua dor, para que você não ouça deboche ou comentários por pessoas que não têm sabedoria para lidar com aquilo. Eu sempre falo, não conta o teu problema para alguém que não sabe lidar com aquilo, que não tem a solução. Agora, você contar para alguém que pode te ajudar, amor, já vá. Já vá, já pega suas coisinhas, já vá atrás dessa pessoa. Cadê? Quem é que vai me ajudar a resolver o meu problema? Aspecto espiritual. Em tradições cristãs, a preocupação com rebelião, né? Então, a Bíblia mostra que é possível honrar e discordar. Jesus confrontou tradições humanas e os apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, gente, você via ali que Jesus não concordou com os fariseus, né? Eles eram ali as referências às autoridades religiosas, mas estavam agindo contrário ao que a palavra de Deus estava falando. E Jesus foi lá e contestou, claro que com sabedoria, com discernimento, sem agressividade, sem ira, né? Que a gente tem um outro extremo. Enquanto a gente tem aqueles que não querem contestar pai e mãe, não querem contestar antepassado, a gente tem pessoas que contestam, que têm raiva, que odeiam a família de origem, que não querem ver pai e mãe pintado de ouro, né, que sofreram rejeição na infância, que tiveram pais que foram péssimos pais, pai que nem apareceu, que nem registrou. Bom, vamos lá. Aqui entra a questão de desvincular a honra de obediência cega, tá? Você não é obrigado a concordar com tudo que eles fizeram, nem aceitar abusos, isso é claro, tá, gente? Manipulação ou falta de respeito.
Então, honrar na vida adulta é reconhecer que eles foram instrumentos físicos da sua existência. Só por isso você já deve ser grato a eles, porque eles foram canais, eles deram a existência, eles foram canais para que você viesse ao mundo. E você deve ser grato a eles por isso, ok? E você deve agir com dignidade em relação a eles, porque Deus pede isso. E você pode ser luz na vida dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós. Você pode testemunhar do amor, da glória de Deus para os seus pais. E isso é bonito. Então você veio na família certa. Não, Marina, tu não sabe de onde eu vim, tu não sabe que meu pai abusou de mim, minha mãe abusou de mim, como eu já ouvi muitos casos em relação a isso. Mas veja, minha mãe, né, trouxe vários caras para dentro de casa que me abusaram, foi omissa, foi passiva diante dessa situação. Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua ferida. Em Deus, você pode ser curada. Em Deus pode haver cura. Mas mesmo quando há limitações no relacionamento, existe um mandamento que é honrar pai e mãe, que precisa ser cumprido. Tá bom? Então, na prática, o que é honrar? Tratar com respeito, evitando humilhação, desprezo e agressão. Demonstrar gratidão pelo que foi recebido de bom. Falar deles com verdade e respeito, sem negar as feridas, mas sem cultivar o ódio. Reconhecer os sacrifícios e contribuições que eles fizeram, mesmo que tenham sido imperfeitos. Cuidar deles quando necessário, quando estiver ao seu alcance. Veja, não é largar a sua vida, não é largar a sua família de destino para ir cuidar de pai e mãe. Pai e mãe é parente, gente, você dá assistência. Muitas pessoas abandonam a sua família de destino, abandonam o marido, abandonam esposa. Não, quando você casa, quem está dentro da sua casa é a sua prioridade. Ok? E quem está fora tudo que está dentro da sua casa é família, tudo que está fora da sua casa é parente. Segundo a nossa Constituição Federal, é isso. Tá? Tudo que está dentro é família, tudo que está fora é parente. Tudo que está fora você vai dar assistência. Tudo que está dentro, você deve lealdade, você deve cuidar, você deve se doar, você deve colocar como prioridade. Combinado? Então você dá assistência. Quer dar assistência? Coloque para morar próximo de você, leve no médico, leve para passear, compre um remédio, crie uma estrutura ali de assistência para o papai, para a mamãe, para o irmão. Dê assistência dentro dos seus limites e dentro das suas condições financeiras. Então, dar dinheiro também. Às vezes tem gente que prejudica a família de destino, dando todo o dinheiro para o irmão, para a mãe, para o pai. Não. Aqui, meus filhos, meu marido, eu tô tendo uma vida digna, é digna, gente, não é de luxo, é digna, com dignidade. Posso doar a X tanto para ali, para lá? Pode. Foi um comum acordo ali com a família? Foi. Aí doa. Ok? Sabedoria. Mas quando você abandona a tua família de destino, quando você deixa o seu lugar de mamãe, quando você deixa o seu lugar de papai, quando você deixa o seu lugar de esposo ou esposo, o que que acontece? Alguém ocupa. Eu já vi muito disso acontecer. Gente que saiu de casa, foi cuidar do pai e da mãe doente, quando voltou, cadê? Onde tava? Ó a sabedoria. Gente, até Jesus tinha prioridade, tá? Até os discípulos ele colocava, elencava prioridade ali, quem era o primeiro, quem era o favorito, quem não era. É, gente, então a gente tem que agir com sabedoria na nossa vida, tá? Cria um sistema, dá para criar. Assistência, guarde essa palavra na sua cabeça. Assistência, tá bom? E dá para você dar assistência, né? Você pode colocar dentro da sua casa, não tem quem cuide, não sei o que, vai facilitar colocar dentro da minha casa. Foi de comum acordo com a família? Todo mundo que tá dentro da família tá de comum acordo ali? Tem espaço, a pessoa vai se sentir bem, não vai fazer mal pro idoso? Aí você põe. Ou então também, né, às vezes tem gente que põe o sobrinho, o tio, tá todo mundo de comum acordo? Tudo isso tem que ser de comum acordo com a família. Quem é a família? Quem tá dentro de casa. Ok. Ou então, aquela pessoa, aquele estranho que vai entrar dentro da casa, vai afetar a harmonia da casa? Essa é uma pergunta básica e super importante. Se for afetar a harmonia do lar, a paz, já tire. Pelo amor de Deus, nem ponha. Nem ponha, porque a sua família de destino, ela é prioridade. Tá bom? Ela é prioridade, ela é responsabilidade sua e vai ser cobrado de você. Gente, vai ser cobrado de você. O que você fez com o teu casamento? Você deu assistência pro teu casamento? Você estava lá? Você colocou como prioridade? A Bíblia diz que você é uma só carne com teu marido. Ele é a prioridade máxima. Você é uma só carne, vocês são um só. Uma só identidade ali. É forte.
E não é também para abandonar, tá? Como eu já falei, mesmo que teus pais sejam horríveis, você deve. A honra, gente, ela tá atrelada a isso. Honrar pai e mãe é dar uma vida de respeito e dignidade a eles. Atender às necessidades básicas deles. Tá? Então, também, se você não faz isso, não presta assistência, Deus também vai te cobrar. Porque isso não é honrar pai e mãe. Tá? Então, ligar, ver como é que tá. Ah, eu não posso cuidar? Tem alguém que possa estar cuidando à distância para mim e eu possa estar fiscalizando ali pelo telefone, indo de vez em quando lá. Crie um sistema, veja essa situação e crie uma estratégia ali naquele momento, ok? Dentro da sua realidade. Ok? Que eu sei que cada um tem uma realidade. Para quem veio de uma família disfuncional, não é para se vingar, tá? Não escolhe devolver o mal com o mal, não vai adiantar e não é isso que Deus quer de você. E você não vai estar trazendo a glória de Deus para aquela pessoa. Não perpetua padrões, então não repete os mesmos padrões destrutivos. Toma consciência, aprende o novo, a nova informação e muda. Buscar a cura emocional, então investir na própria saúde emocional e espiritual, vai para imersões, vai para retiros de cura e libertação, faz terapia, faz mentoria, faz coach, não sei se vira. Vai resolver as tuas feridas de alma. Vai resolver as tuas feridas, os teus padrões transmitidos pela família disfuncional. Reconhecer também que teus pais, gente, foram vítimas de outras vítimas. Então, qual a chave do perdão, gente? Compreendeu por que aquela pessoa fez aquilo comigo. Porque se tu for na raiz do porquê que ela fez aquilo contigo, tu vai ver que alguém fez aquilo, fez aquilo ou fez pior com ela. Fez pior. Então, reconhecer as limitações do pai. Gente, pai e mãe fez tudo o que eles podiam dentro do conhecimento técnico e emocional que eles tinham. É isso que você tem que entender. Eles fizeram tudo, não é pra ficar. Por isso que a gente também não pode carregar uma maternidade, uma paternidade cheia de culpa. Porque você fez o que você dava naquele momento, gente. Você fez o que você podia. Podia ter sido melhor? Podia. Mas era o que você tinha conhecimento naquele momento, técnico, sobre criar um filho, sobre educar, sobre transmitir. E era o que você tinha de maturidade emocional para lidar com aquela situação naquele momento. E tá tudo bem. Deus perdoa, só levar para Deus, peça perdão. Deus restaura, Deus tira a culpa, Deus tira a vergonha, Deus restaura teu lar, Deus restaura a tua casa, Deus restaura teu filho, Deus restaura o que tu fizeste com teu filho, Deus restaura o que tu fizeste com teu pai, Deus restaura tudo, Deus perdoa tudo, e isso é lindo, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é libertador. Construir uma vida saudável, né? Edificar uma vida íntegra e saudável, ok? Honrar não é aprovar tudo, é tratar os pais com respeito e dignidade. E você deve isso mesmo se eles foram uns péssimos pais. Ok? Não dá para virar as costas. Você veio na família certa. Ah, eu nasci na família errada. Não. Mesmo que você tenha nascido numa família ruim, disfuncional, uma família que só te prejudicou, que só trouxe malefícios, que te causou feridas profundas, Deus tem propósito nisso. Gente, Deus tem propósito em tudo. E eu vou te mostrar aqui. Pera lá. Te mostrar com histórias na Bíblia, ok? Rebelião contra os seus pais. Maldito aquele que despreza os pais. Rebelião contra os pais produz morte prematura. Quem amaldiçoou os seus pais jamais construirá um legado. Veja bem, gente. Você não é necessário se seus pais são pessoas muito tóxicas, porque a gente tem isso, tá? Pais, assim, muito amargurados, pais muito, muito complicados, com uma história de vida muito complicada, muito pesada, um comportamento muito destrutivo e muito prejudicial até para quem convive. E você não quer mais esse convívio, você quer colocar um limite naquilo ali, tá tudo bem. Não se sinta mal. Só garanta que esses pais, eles estão tendo uma vida digna. O básico, ok? Até o finalzinho da vida deles. Acompanhe mesmo que de longe, ou mesmo com limite de contato, você acompanha de longe. Isso é honrar pai e mãe. E Deus vai te abençoar. Inclusive, é um dos poucos mandamentos que tem vírgula e já precede ali uma bênção. Os teus dias, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Olha que bonito. Então, você é abençoado. Quando você honra, você é abençoado. Não faça isso, talvez, por eles, mas faça por Deus, porque Deus está te pedindo para cuidar deles e para que você testemunhe do amor de Deus na vida deles. Quando você cuida, mesmo que a distância, puxa, eu fiz tão mal para aquela pessoa, por que ela está fazendo isso? Qual a raiz do comportamento dela? O que está movendo ela, que está fazendo ela fazer isso por mim? Aí a pessoa já acende. Quero conhecer o Deus dela. Lindo, lindo, lindo.
Então, versículos sobre honrar pai e mãe, tem muitos aqui, tá, gente? Honrar pai e mãe, o que eu já li para vocês aí dos mandamentos. Respeito aos pais, cada um respeitará a sua mãe ou seu pai, guardará os seus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ouvi a instrução dos pais, filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes o teu ensinamento da tua mãe. Valorizar os pais na velhice. Ouve teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Recompensa da honra, quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados, e quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Aprendam estes primeiro a exercer piedade com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é aceitável diante de Deus. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Quando a gente casa, quando a gente está debaixo da casa do papai e da mamãe, a gente está debaixo da jurisdição deles. Então a gente deve obediência a eles. A gente tem que obedecer as regras daquela casa, a gente tem que obedecer as regras deles, tá? Quando a gente casa, que a gente deixa pai e mãe, a Bíblia fala, deixa pai e mãe, você está debaixo de outra jurisdição. Você está debaixo da jurisdição do casamento. Marina, eu moro sozinha. Outra jurisdição, ok? Você não deve obediência absoluta como se você estivesse morando na casa deles, ok? Mas quando você está debaixo da jurisdição do casamento, quando você coloca seus pais acima do seu cônjuge, adivinha? Você está em pecado. Ok? A mesma coisa quando você está debaixo da jurisdição dos teus pais, morando na casa deles e coloca outra pessoa ou burla as regras dos seus pais, mesmo você sendo os maior, pagando suas contas e estando debaixo do teto deles. Aí você está em pecado porque você está burlando a jurisdição dos seus pais. Então, eles, sei lá, estipularam um horário para você chegar em casa, você não obedece. Faz sentido? Não é para fazer isso. Aí, entendeu, gente? Que muita gente, hoje em dia, principalmente essa geração que tá mais imatura, passa muito mais tempo na casa dos pais, estão levando muito tempo a sair da casa dos pais, não estão casando. Essa é a geração com maior número de pessoas solteiras, e isso é desesperador, porque é o casamento que trata caráter, é o casamento que desenvolve as pessoas. Então, queira que seus filhos casem, queira que seus filhos saiam de casa, porque isso vai amadurecê-los, isso é plano de Deus para a vida deles, isso vai fazer eles crescerem, eles assumirem responsabilidades, é isso que faz o ser humano evoluir. Todo mundo só evoluiu porque casou, porque teve filho. A pessoa deixa de ser mais egoísta. Então, queira que seus filhos casem. Não seja uma pedra de tropeço na vida do teu filho, porque senão quem vai te cobrar é o Senhor. É o Senhor. É plano dele que ele dê continuidade para frente, não para trás. Não dá para olhar para a vida vivendo a tua vida pro resto da vida deles. Não faz sentido. Não aprisiona o teu filho. E entenda que a partir do momento que ele te coloca como prioridade acima da família dele de destino, é pecado. Ele está em pecado. E você está sendo a pedra de tropeço. E quando você coloca pai e mãe acima dos teus filhos, acima do teu marido, você está burlando uma jurisdição. A jurisdição do casamento. Muito sério isso, ok? Para quem veio de uma família difícil, honra com limite, como eu já expliquei. Então a Bíblia manda honrar os pais, não precisa você também passar por cima do seu limite emocional. Causar um bem-estar, suportar um bem-estar só por. Não. Honra com limite, como eu já expliquei, tá? A Bíblia manda honrar pai e mãe, mas não manda tolerar pecados, abusos ou destruição. A honra pode coexistir com limites saudáveis. Faça a sua parte, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, respeito, perdão e dignidade, sem ferir a sua integridade. Honrar os pais nem sempre é concordar com eles. Muitas vezes é escolher não devolver o mal com o mal e viver de forma que o legado de dor termine em você. Combinado? E, gente, tem que perdoar. Porque quando você não perdoa pai e mãe, inconscientemente você repete com seus filhos aquilo que eles fizeram com você. Então, perdão é a chave do Ministério de Cura e Libertação também, tá? Sem perdão, se você não está disposto a perdoar, amor, nem vá. Nem vá, nem passe. Fique aí com a sua dor, sofrendo as consequências da sua dor. Então, gente, o que é pecado? Nada mais é do que a transgressão da lei. Então, ele vai contrário ao caráter, rompendo a harmonia entre o homem e o Criador. Quando você peca, gente, você automaticamente já sofre uma separação do seu espírito com o espírito do Senhor, ok? Tem a questão do livre-arbítrio, então você é conhecedor do bem e do mal, assim que entrou o pecado, o pecado no mundo, né, que Adão e Eva comeram ali do fruto, nós já nos tornamos conhecedores do bem e do mal. Princípio da semeadura, o pecado praticado gera frutos que se tornam maldição para as gerações seguintes, ok? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe.
separação do Criador, como eu já expliquei, e as consequências no natural e no espírito. Existem consequências do pecado que são colhidas tanto no mundo natural quanto no espírito, levando à morte espiritual, ok? Deus é um Deus santo e justo, não pode ter comunhão com o homem impuro, injusto e totalmente depravado. Não tem como, tá, gente? O pecado, automaticamente, se eu já tenho uma vida de pecado, é muito difícil, assim, foi como eu falei pra vocês, a história de Davi, é um efeito dominó, né? Quando você faz um pecadinho, parece assim que vem um monte, parece que você tá vivendo totalmente em pecado, tá? Diariamente a gente tem que estar aos pés do Senhor e nutrindo o nosso espírito, porque é rápido que a gente cai. O pecado é bom, gente. É bom, mas é destrutivo. Bênção e maldição. Então, a bênção, né? O termo no hebraico é baraká, presente recebido, um favor, uma dádiva. Deus é o autor da bênção, mas a bênção, gente, ela tem uma relação condicional com a obediência. Então, você só é abençoado se você obedecer os mandamentos de Deus. Quando Deus abençoa, ele abençoa verbalmente. É com a palavra que nós criamos uma realidade. E maldição, gente? Geralmente a maldição, a palavra é o termo arar, a pessoa presa, impedida, cativa, e está associada à quebra de aliança. Então, a primeira vez que essa palavra apareceu foi ali em Gênesis 3,14, que foi quando eu falei para vocês da serpente, quando Deus ali amaldiçoou a serpente. Então, foi pronunciada pelo próprio Deus. Então, toda desobediência à lei de Deus acarretava em maldição, castigo e doença, ok? Obediência, gente, é proteção. Obediência à vida abundante. Obediência à descendência digna na terra. Obediência é o melhor que podemos fazer. Obediência sempre procede bênção. Necessidade de você se arrepender e confessar, tá bom? Gente, isso aí é diário, tá? Não, passo um dia. Hoje eu passei um dia sem pecar. Se você já pensou isso, amor, já tá errado. A gente peca toda hora, gente, todo dia, né? Bem comum a gente pecar, às vezes pecados voluntários, às vezes pecados involuntários, mas a nossa natureza é tendenciosa, a gente tem uma inclinação ao pecado. A necessidade de arrependimento e reconhecimento dos nossos erros. Pecados não confessados abrem brecha. A gente foi como eu falei, às vezes a gente olha para uma coisa, acho que é um pecadinho, mas se você tem consciência de que não era para fazer aquilo, você faz, e você não pede perdão, já era, tá? Já é uma brecha na tua vida. Então, os pecados que não são confessados e abandonados abrem brechas, dando legalidade para que o diabo ataque e toque na nossa vida. O confronto do Espírito Santo. É importante permitir que o Espírito Santo nos confronte através da palavra de Deus e das pessoas ao nosso redor. Gente, muitas vezes Deus usa a boca de muitas pessoas. Deus, às vezes, usa sei lá, pregadores, usa profetas. E, às vezes, a gente está fazendo, sabe, o egípcio. Tá ali omisso diante do confronto do Senhor. E a nossa escolha, né, gente? Jesus já pagou o preço pelas maldições e a nossa escolha é permitir que elas afetem a nossa vida ou não. A promessa da confissão. Então, a gente tem aí Provérbios 28:13, né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A confissão não é fraqueza, é o caminho para o perdão, a pureza e a cura que Deus promete. A confissão, gente, ela não é fraqueza, é o caminho para o perdão, a pureza e a cura que Deus nos promete. Então, veja, ser vulnerável ao confessar não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, tem bênção nisso, né? Tem bênção, o Senhor fala, prospera. A pessoa que está presa em pecado, está com vergonha, ela não consegue prosperar, a vida dela está empacada. Arrependimento, né? A metanoia que a gente já viu, a mudança de mentalidade. Na língua grega, o arrependimento é metanoia, uma mudança de pensamento e de comportamento. É a transformação da mentalidade que nos tira do pecado. A obra do Espírito Santo, arrependimento verdadeiro é gerado pelo Espírito Santo, ele nos alinha com os princípios do reino de Deus. Remorso versus arrependimento. Remorso não gera mudança, apenas sentimento de culpa e acusação. Pedro teve arrependimento e foi restaurado. Judas teve remorso e foi ao suicídio. Então a gente tem que ter cuidado e analisar a raiz do nosso sentimento, o nosso sentimento em si. Atenção à mente cauterizada, que eu já falei para vocês, né? Cuidado para não ignorar o que o Espírito Santo, que Deus está falando, as oportunidades que Deus está colocando na nossa vida. Aí depois tem a cara de pau dizer que não teve chance. Ou então, quando a vida está um caos, destruída, vivendo na podridão, comendo a comida dos porcos, aí às vezes é tarde demais.
Versículos sobre confissão de pecados, mais alguns aqui para vocês. Então, algumas histórias de maldição na Bíblia que eu trouxe para vocês. Então, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus ao comer o fruto proibido, a terra foi amaldiçoada, o trabalho tornou-se difícil, e eles entraram, e aí entrou a dor no mundo, né? O sofrimento e a morte. Antes de não existir a morte, passou a existir. Então, a desobediência afasta o ser humano da plenitude da bênção de Deus. Caim, né? Caim matou seu irmão Abel por inveja, foi amaldiçoado e tornou-se fugitivo e errante pela terra. Lição: o pecado não tratado gera destruição. A mulher de Ló, Deus fugiu de Sodoma sem olhar para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Lição: a gente não deve ver presa ao passado, quando Deus nos chama para seguir em frente. Viu? Deus havia proibido guardar objetos de guerra de Jericó, mas Acã escondeu riquezas. Israel sofreu derrota e Acã e sua família foram julgados. Lição: pecado oculto pode trazer consequências para muitas pessoas, inclusive a sua volta. Gease, servo do profeta Eliseu, Gease mentiu para obter dinheiro de Naamã, recebeu a lepra que havia sido curada de Naamã. Lição: a ganância e a mentira têm consequências sérias. E agora as histórias de bênção na Bíblia. Abraão, né? Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, tornou-se pai de uma grande nação, e Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele, ou seja, teve uma atitude de, ó, a bênção aqui, a bênção, né? Se perpetuando graças a alguém que decidiu obedecer à direção de Deus. A obediência abre caminho para grandes promessas. José do Egito foi vendido pelos irmãos e passou por muitas dificuldades. Tornou-se governador do Egito, salvou muitas vidas durante a fome. Lição: Deus pode transformar sofrimento em bênção. Ruth, né? Ruth permaneceu fiel à sua sogra Noemi e ao Deus de Israel. Casou-se com Boaz e tornou-se ancestral do rei Davi de Jesus. Olha que coisa linda, ela participou da genealogia de Jesus, uma moabita. Fidelidade, lealdade atraem a bênção de Deus. Salomão pediu sabedoria a Deus em vez de riquezas, tornou-se o homem mais sábio da sua época e recebeu também riquezas e honra. Lição: quando colocamos Deus em primeiro lugar, as outras bênçãos podem nos seguir. Maria, mãe de Jesus, aceitou o chamado de Deus, pôde gerar o Salvador, foi chamada de bendita entre as mulheres. Lição: a disposição para servir aos propósitos de Deus traz honra espiritual. Olha isso, a Bíblia chama que ela, quando foi mãe, foi bendita entre as mulheres. Como é que tu tá vendo a tua maternidade? Como é que tu enxerga um peso, é? Um peso? Como que é? Olha, uma missão simples, a maior missão da Bíblia, ser mãe. Como é que tu tá tratando a tua maternidade? A Bíblia diz que só por ela ter sido mãe de Jesus, só não, né? Foi uma baita honra, ela foi bendita. Tu é bendita entre as mulheres, por quê? Porque tu deu a luz ao Pedro, ao João, a Lívia, a Júlia, a Helena, uma bênção que Deus te deu, uma herança dele para você. Como você está tratando sua maternidade? De qualquer jeito? Gente, Raabe, uma vida transformada pela graça. Aqui está um resumo de como ela foi abençoada. Gente, Deus pediu que ela escondesse ali os espiões israelitas. E ela obedeceu. Ela era uma prostituta de uma cidade inteira. Tem ideia que Deus salvou uma prostituta e a sua família? Graças à obediência dela. Graças a ela ter vivido, o Senhor abençoou aquela mulher e a família inteira dela foi salva. Uma escolha acertada, um ato de obediência, abençoa a vida de todo mundo. E assim é com as escolhas erradas. Quando a gente escolhe um erro, quando a gente escolhe o pecado, todo mundo também é influenciado dentro da nossa casa. Não tem como. Respinga em todo mundo. Escolha ser bênção. Escolha ser fonte de bênção para as pessoas. Então, por ter escondido os espias israelitas e ter fé no Deus de Israel, Raabe, toda a sua família foram poupados da destruição de Jericó. Um novo propósito, ela deixou seu passado para trás, casou-se com o israelita Salmão e se tornou mãe de Boaz. Raabe, olha aqui, gente, uma prostituta estrangeira. Raabe entrou para a árvore genealógica de Jesus, tornando-se antepassada do próprio rei Davi. Que lindo. A história de Raabe mostra que nenhum passado é grande demais para a graça de Deus. Deus restaura tudo, gente. Deus restaura tudo. É só colocar nas mãos dele. Não tem pecado podre, viu? Que ele não possa restaurar. Não tem história podre que ele não possa restaurar. O Senhor é bom. Gente, eu gosto muito do pastor Cote. E ele traz aí esse mapeamento. Peguei esse diagrama do livro dele. Para mim é uma grande referência aí. E ele fala aí sobre o mapeamento pessoal.
Então, você tem que fazer um mapeamento no campo da herança, no campo da responsabilidade e o mapeamento aí da tua geração. Então, tá vendo aí os teus avós, ver como era, qual era a religião deles, eram casados, divorciaram, quantos filhos tiveram, tinha esterilidade, muito aborto. Como foi isso? Aborto natural, aborto antigamente, nas gerações passadas, era muito comum o aborto, né? Porque não tinha os métodos contraceptivos. Então, como que isso aconteceu? Tudo isso tem que ser mapeado, gente. É importante, tá? Fazer esses mapeamentos. Muito suicídio, morte precoce. Como que era? São esses pecados que você precisa mapear, tá bom? Está no PDF de vocês, dá para ver melhor lá, tá mais amplo, maior. Vida e morte, tá, gente? Obediência gera justiça, bênção, vida, prosperidade, influência positiva para futuras gerações. Pecado gera injustiça, consequências negativas, sofrimento e influências destrutivas para as futuras gerações. Você não pode fazer nada pelos seus antepassados, mas você pode fazer pelas suas futuras gerações. Então, escolha se arrepender, escolha confessar os seus pecados, para que a graça do Senhor alcance você e as suas gerações seguintes. A influência do coletivo, né? O indivíduo influencia a família influencia a sociedade e a cultura influencia o indivíduo. Por isso, as nossas escolhas, gente, elas nunca afetam apenas a nós mesmos, tá? A cura interior acontece quando a gente permite que Deus trate as nossas memórias feridas através do arrependimento, confissão, perdão e reconciliação. O que a Bíblia diz sobre você? Você é filho, você é herdeiro, você é bendito, você é lavado pelo sangue. Gente, tem gente que acredita mais no que os outros falam que ela é, nos rótulos que as pessoas falam sobre ela, do que o que a Bíblia diz que ela é. Tem ideia que a Bíblia diz que você é filho? Não para de ficar crendo na mentira do diabo, que ele usa a boca de outras pessoas. Deus é esperto, gente. Deus usa a música errada, Deus usa o livro errado, Deus usa o filme errado, Deus usa a boca de gente errada. Presta atenção, rapaz. Lê a Bíblia, caminha com gente honrada, gente santificada, gente que te aproxima de Deus. Pede para Deus te apresentar os amigos dele. Pede para Deus te apresentar um servo dele para ti, uma serva dele, que eu tenho certeza que ele vai te honrar. Herdeiro. A Bíblia diz que você é herdeiro, participante de todas as promessas de Deus. Você é bendito. A Bíblia diz que você é bendito, favorecido e amado pelo Criador do universo. Você é lavado pelo sangue. A Bíblia diz que você é lavado pelo sangue do Cordeiro, limpo e restaurado. Pais, vocês são o principal canal para aproximar os teus filhos de Deus. Vocês são ponte. O verdadeiro sucesso do homem, gente, não está nos bens que ele possui. Herança, gente, é aquilo que você deixa de bem material para os seus filhos, para sua descendência. Legado é aquilo que você deixa neles. A marca que você deixa neles. Caráter. Quem você é quando ninguém está olhando. A integridade define a tua essência. O Deus que você serve, a fé viva e ativa que orienta cada decisão e cada passo da tua jornada. O legado na linhagem, o impacto eterno que você deixa nas gerações que virão depois de você. E é isso, gente. A gente finaliza aqui mais uma terceira aula entregue. Você que gostou aí do meu conteúdo, quer aprender mais comigo, me siga aí nas redes sociais. E até a próxima aula.